Toda pessoa, quando escolhe a carreira militar, ela abraça essa carreira e, lógico que todos nós temos a intenção de quê? De cumprir o nosso tempo de serviço e ser transferido para a reserva remunerada, né? Dentro de uma normalidade. Mas, infelizmente, a carreira militar ela pode ser interrompida de uma forma, né, abrupta, por conta de uma série de situações que podem acontecer com o militar. Por exemplo, um acidente em serviço, ele começou a ter consequências de uma doença, de uma enfermidade decorrente das atividades militares, ou às vezes ele é acometido de uma doença que tem o amparo do Estado, ou doenças que não têm o amparo do Estado. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje aqui nesse vídeo. A questão da reforma do militar. E quais são os benefícios que essa situação traz para o militar, para que ele possa ter condições de cuidar da sua própria saúde após ser excluído do serviço ativo. Ok? Então, o Estatuto dos Militares, ele tem lá um capítulo que ele trata especificamente das situações que ensejam a reforma. Eu vou fazer assim um apanhado da reforma, porque vocês precisam entender que existem diversas situações que geram a reforma. Porque a reforma é a retirada daquele militar das condições de convocação ou mobilização. Então, nem sempre essa reforma está associada apenas a uma incapacidade ou uma invalidez. O que eu posso dizer? Nós temos a reforma por idade limite, ou seja, quando o militar que está na reserva remunerada atinge determinada idade e a partir então desta idade ele não está mais em condições de ser convocado ou mobilizado caso a força armada que ele pertence convoque, né, mobilize ele, em razão da idade a idade avançada que ele já está. Outra situação que existe também é a reforma a bem da disciplina, mas isso eu não vou abordar agora porque é uma questão que envolve uma série de detalhes. O que eu estou querendo falar com vocês hoje, mais especificamente, são as reformas decorrentes de acidente em serviço, reformas decorrentes de doenças com relação de causa e efeito com o serviço, de doenças que têm o amparo do Estado, independente de ter ou não relação de causa e efeito com o serviço, ou de ter sido decorrente de acidente em serviço. E nós temos também a reforma decorrente de doença sem relação de causa e efeito com o serviço. Isso. Existem situações em que determinadas doenças, mesmo não tendo relação de causa e efeito com o serviço, mesmo não tendo acontecido em razão de um acidente em serviço, ou seja, aconteceu aquela doença surgiu, aquela enfermidade gerou uma incapacidade e ela, mesmo não tendo relação de causa e efeito com o serviço, ela vai gerar o benefício da reforma, mas só em situações bem específicas que eu vou falar mais adiante. Então, doença com relação de causa e efeito com o serviço é diferente de doença decorrente de acidente em serviço. O próprio nome induz a esse raciocínio. Então, por exemplo, a pessoa é um militar da Marinha que serviu num navio anos e ele trabalhava muito com o armamento, né, os canhões, então ele sempre usava proteção auricular, mas em razão da constância daquele tipo de atividade, ele desenvolveu uma surdez.
Então, após passar por uma série de exames e perícias médicas, se a Junta de Saúde Militar verificar que aquela surdez é decorrente daquelas atividades que ele desempenhava, esse militar será reformado por doença com relação de causa e efeito com o serviço. É diferente de um militar que sofre um acidente em serviço, ou seja, ele estava no exercício da sua função e sofreu um acidente. E esse acidente gerou essa incapacidade ou essa invalidez para esse militar. Então, o enquadramento da reforma desse militar será reforma por acidente em serviço, ok? A outra situação de reforma são pelas doenças que têm o amparo do Estado e que estão lá listadas taxativamente, ou seja, só podem ser aquelas doenças que estão lá no artigo 108, inciso 5 do Estatuto dos Militares. Então, por exemplo, são doenças que independem de ter ou não relação de causa e efeito com o serviço, se foram decorrentes de acidente em serviço ou não. Eu vou listar aqui algumas, porque é um rol, apesar de ser um rol taxativo, ele é um rolzinho longo, né, de doenças. Então eu posso citar aqui a cegueira monocular, a neoplasia, a cardiopatia grave, a alienação mental, o Parkinson, a SIDA-AIDS, pênfego. E existem também aquelas doenças que são sem relação de causa e efeito com o serviço. Então, por exemplo, o militar ele tem uma diabetes, uma hipertensão que não se consegue mais controlar, que se tornou grave, mas que não chega a ser uma cardiopatia grave para se enquadrar no 108, inciso 5. Então, existem algumas doenças que não têm relação de causa e efeito com o serviço. E essas doenças também podem gerar a reforma do militar. Agora eu vou colocar a diferença dessas situações. O militar que é reformado por doença com relação de causa e efeito com o serviço, por acidente em serviço ou por doença especificada lá no artigo 108, inciso 5, esse militar será reformado com qualquer tempo de serviço. Ele pode ter 1 ano de serviço, adquirir uma doença com relação de causa e efeito, sofreu um acidente ou tem uma doença lá especificada, ele vai ser reformado com qualquer tempo de serviço. E essa reforma será calculada com base no soldo integral do posto ou da graduação que esse militar possui na ativa, ok? Qual é a diferença da doença sem relação de causa e efeito com o serviço? Essa doença vai ser aplicada ao militar que já tenha oficial ou militar praça que já tenha estabilidade, ou aquela praça que mesmo que não tenha estabilidade, a doença tornou ele inválido. Ou seja, se for oficial ou praça com estabilidade por doença sem relação de causa e efeito com o serviço, ele vai ser reformado com o proporcional, com soldo proporcional ao tempo de serviço dele, ok? Agora, se ele for reformado em razão de, por ele ser um militar com menos de 10 anos, uma praça, menos de 10 anos de serviço, mas se tornou inválida em razão daquela doença sem relação de causa e efeito com o serviço, aquele militar será reformado com soldo integral do posto ou graduação que ele possuía na ativa, tá ok? Além desses benefícios que eu acabei de relacionar aqui para vocês, essas pessoas que são reformadas com relação de causa e efeito, acidente em serviço ou doenças especificadas, elas têm direito à isenção do pagamento do imposto de renda na fonte. Já o reformado por doença sem relação de causa e efeito com o serviço, esse não tem isenção do imposto de renda. Mas essas outras 3 situações têm direito à isenção do imposto de renda. Agora também tem um outro detalhe. Se o militar que foi reformado por acidente em serviço ou doença com relação de causa e efeito com o serviço se tornar inválido em razão da evolução daquela doença que eu tinha colocado ele na condição de incapaz, ele passará a receber proventos do posto imediatamente
posto ou graduação imediatamente superior ao que ele possuía na ativa. Ou seja, aquela doença que gerou a incapacidade, se ela evoluir para uma invalidez, ela vai gerar o benefício dos proventos do posto acima. Tá bom? Gente, é essa informação que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Mas se você tiver dúvidas, se você quiser uma orientação de um caso concreto, deixe seu comentário, deixe sua pergunta aqui, que nós teremos o maior prazer em te responder. Para quem não me conhece, eu sou Rejane Redon, sou especialista em Direito Administrativo Militar, sou oficial da Reserva da Marinha e tive o privilégio de, durante todo o período que eu passei na ativa, trabalhar com esses assuntos. E hoje eu estou aqui prestando esse serviço de levar para você as informações que você precisa ter para correr atrás, para buscar os seus direitos, ou até de você compartilhar essa informação com quem precisa, tá bom? Forte abraço.